Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai estar terminando de discutir o último ponto de falhas de mercado, especificamente poder de monopólio. Antes de a gente iniciar essa discussão, turma, vale fazer algumas ressalvas sobre alguns pontos da aula que demandariam, em tese, um prévio conhecimento de microeconomia. Porém, como alguns alunos aqui ainda não fizeram micro, e principalmente pela nossa disciplina não ter microeconomia como pré-requisito, esses pontos da aula que demandariam esse conhecimento prévio não vão ser substanciais para o entendimento de toda a aula como um fluxo completo, ok? Então, feita essa breve consideração, vamos iniciar. So, a existência de produtores e consumidores bastante pequenos é uma característica de uma estrutura de mercado chamada de concorrência perfeita, tá legal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o produtor, pelo fato de ser muito pequeno, ele não tem poder suficiente para estabelecer preço, tá legal? Ou seja, o produtor é um tomador de preço, ele olha o preço que o mercado tá falando para ele que ele tem que cobrar e ele cobra aquele preço, entendeu? O mesmo valendo para o consumidor. O consumidor é muito pequeno e o consumidor não consegue ter poder de barganha suficiente para estabelecer preço também, tá legal? Pessoal, mas a gente sabe que essa característica, que é inerente aos mercados competitivos, não existe no mundo real, ok? E o que há em geral são mercados não competitivos, como por exemplo monopólio, quando há uma única empresa produzindo um único bem, e oligopólio, quando são poucas empresas produzindo um único bem. Essas estruturas de mercado, como a gente vai ver posteriormente aqui na aula, elas fazem com que a produção seja menor e o preço seja maior do que aqueles que iriam vigorar sob concorrência perfeita, o que certamente prejudica um grande número de consumidores em detrimento da maximização de lucro de uma pequena parcela da sociedade. É nesse âmbito, pessoal, que é necessário que o governo intervenha no mercado de forma a limitar o poder de mercado das firmas por meio da regulação dos mercados, ok? Breve observação. Na concorrência perfeita, o preço é igual ao custo marginal. E o que isso quer dizer? Tá legal? Pessoal, imaginem uma empresa que produz 100 unidades de um determinado bem. Tá legal? E ela cobra pela produção, ela cobra no mercado para vender esses bens, ela cobra um preço de uma unidade monetária, tá legal? Vamos supor que essa firma, ela produza a 100ª unidade. Só que o custo de ela produzir essa unidade adicional é de 1,1 unidade monetária, tá legal? Ou seja, o custo marginal ali na margem de ela produzir um produto a mais, uma unidade de produto a mais, acaba sendo maior do que o preço que, em tese, ela ia cobrar para vender esse produto no mercado. Concluindo, não valeria a pena essa firma produzir essa uma unidade adicional a mais de produto, senão ela teria prejuízo especificamente para a produção desse bem. Ou seja, pessoal, em um modelo microeconômico bem simples, que a gente não vai ver aqui no curso, quando a firma estabelece preço igual a custo marginal, ela vai estar otimizando a sua produção, ela vai estar maximizando o lucro, tá legal? Pessoal, só que em outras, isso ocorre em concorrência perfeita, tá legal? Só que em outras estruturas de mercado, como monopólio, por exemplo, o preço cobrado pela firma é sempre maior do que o custo marginal, ok? Isso indica que as empresas cobram um preço maior do que aquele estritamente necessário para remunerar os fatores de produção. E o que são os fatores de produção? São as máquinas e o trabalho que ela precisa para produzir aquele bem. Tranquilo? Algumas características que diferenciam concorrência perfeita de monopólio são as seguintes. Concorrência perfeita, existem muitos compradores e muitos consumidores, ok? Aliás, perdão, existem muitos compradores e vendedores, ou seja, existem muitos consumidores e produtores. Os produtos são homogêneos, existe informação perfeita, ok? No mercado competitivo. As empresas tomam preço
Lembrando que os consumidores e produtores são bastante pequenos e não existem barreiras à entrada. No monopólio, existe um único vendedor, existe apenas um único produto, não existem bens substitutos para aquele produto específico. A empresa tem poder de mercado e ela consegue estabelecer preço. E existem barreiras à entrada. Então, em suma, o que a gente discutiu lá atrás, na segunda aula, salvo engano, acerca de eficiência de mercado, foi uma discussão que a gente tratou aqui de excedente do consumidor e excedente do produtor, tá legal? Só, essa curva vermelha, ela é a curva de oferta da firma, tá legal? Que é a mesma que ela se comuta à curva de custo marginal da firma, ok? Isso é uma discussão em microeconomia, só que a gente não vai proceder ao porquê disso acontecer, ok? Só que apenas percebam que essa curva aqui vermelha é a curva de oferta individual da firma, tranquilo? Essa curva azul, eu falo curva porque toda reta é uma curva, tranquilo? Essa curva azul é a curva de demanda de mercado, ou seja, a curva que a firma vai se deparar, a curva de demanda de mercado que a firma vai se deparar, ok? Isso na concorrência perfeita. Portanto, em concorrência perfeita, a gente tem um equilíbrio de mercado para o qual a gente vai ter um preço e uma quantidade. E esse preço e quantidade, o preço é de P subscrito C, tá legal? Eu vou chamar de PC. A gente vai ter um preço PC e uma quantidade QC. O que ocorre em um monopólio, um monopólio com preço único, o preço vai ser maior e a produção vai ser menor, ok? A gente vai ter um preço PM maior do que PC, ok? E uma quantidade produzida QM que é menor do que QC, ok? Percebam que a gente vai ter o preço aqui, agora vai ser cobrado nesse ponto, tranquilo? E a quantidade vai estar aqui, menor do que a quantidade anteriormente vista no equilíbrio de concorrência perfeita. E o que ocorre com os excedentes dos consumidores e dos produtores? Só, em concorrência perfeita, o que a gente viu que acontecia era o seguinte: a gente tinha o excedente do consumidor, que a gente discutiu, que perfazia essa área, ou seja, a área abaixo da curva de demanda de mercado e acima da reta horizontal do preço de mercado. A gente discutiu isso em sala de aula, ok? Quem não tiver lembrado disso, eu sugiro que vocês revisem o que a gente tem em sala de aula ou no nosso primeiro encontro no Google Meet, a gente pode fazer uma revisão sobre esse ponto, ok? Portanto, a área abaixo da curva de demanda de mercado e acima da reta horizontal de preço de equilíbrio desse mercado perfazia o nosso excedente consumidor. E o excedente consumidor, a gente tem esse excedente como um indicador de bem-estar dos consumidores em uma economia arbitrária, ocorrendo de forma diametralmente oposta para o excedente do produtor. O excedente do produtor vai ser aquela área acima da curva de oferta da firma e abaixo da reta horizontal de preço de equilíbrio desse mercado. Tranquilo? A gente via que esse equilíbrio aqui tinha uma quantidade eficiente, uma quantidade eficiente aqui de concorrência perfeita e um preço de concorrência perfeita. Em monopólio, uma vez que a firma tem esse poder de mercado e ela consegue cobrar um preço maior do que o seu custo marginal, acontece que o novo equilíbrio é um ponto em que o preço vai ser maior do que o custo marginal. Isso significa que o preço cobrado aqui da firma vai ser maior, tá legal? Do que esse custo marginal, tranquilo? E para quem já fez microeconomia, a gente sabe que qualquer firma sempre vai operar em um ponto onde a receita é marginal
que é dado por essa reta, por essa curva amarela, que no caso tem BMG, mas é o benefício marginal, que seria o mesmo que receita marginal para a firma, ok? Que a firma vai operar um ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal, certo? E sobre o monopólio, isso faz com que a firma cobre um preço maior do que o seu custo marginal, de forma que essa área aqui, que outrora prefazia essa área aqui azul, acaba sendo maior, tá legal? Acaba sendo maior, o excedente do produtor é maior no monopólio do que o excedente do produtor na concorrência perfeita. E o excedente do consumidor no monopólio é menor do que o excedente do consumidor na concorrência perfeita. Ou seja, o que ocorre no monopólio, pessoal, é que existe uma troca do excedente do consumidor que é abocanhado pelo excedente do produtor, tá legal? Só que isso não ocorre de forma eficiente, por assim dizer. Isso acaba gerando uma perda de mercado, tá, uma perda geral, uma perda de eficiência de mercado, dada por esta área. E na disciplina de microeconomia, quando a gente vai estudar estruturas de mercado, a gente prova matematicamente que essa área aqui, azul clara, mais essa área aqui agora, azul escura, a soma dessas duas áreas é maior do que toda essa área. O que faz com que o excedente do produtor no monopólio seja maior do que o excedente do produtor na concorrência perfeita. Tranquilo? E faz sentido o governo intervir num mercado como tal, uma vez que ocorreu essa perda de eficiência na economia e uma vez que o excedente do consumidor foi diminuído pelo fato de existir um monopólio nessa firma. Tá legal? Aliás, pelo fato de existir um monopólio neste mercado. E linkando esse exemplo com o mundo real, muito provavelmente alguns de vocês leram a notícia de que a Cielo tinha fechado um acordo com o Facebook, certo? De forma que a Cielo ia conseguir vender num WhatsApp. No dia que a Cielo deu essa notícia no mercado, as ações da Cielo dispararam. Porém, o que aconteceu? O CAD, que é um órgão oficial do governo que regula os mercados de forma para não permitir que ocorra uma concentração de poder de mercado nas mãos de uma firma, o CAD vetou esse acordo entre a Cielo e o Facebook. Por quê? Correta resposta. Porque a Cielo teria um poder de mercado maior do que os seus competidores. E isso podia acabar fazendo com que ocorresse uma perda do excedente do consumidor, tá legal? Novamente, olhando de um ponto de vista teórico, tranquilo? Pessoal, ainda nessa discussão, vocês já ouviram falar em monopólio natural? O monopólio natural, ele está associado geralmente à produção de bens públicos e ele está presente em boa parte da vida das pessoas. E ele se difere daquele monopólio que a gente viu anteriormente pelo fato de aquele monopólio ser visto como um malefício para a economia. Portanto, nesse âmbito, o monopólio natural ele surge com o intuito de viabilizar a produção de determinado bem que tenha um custo fixo extremamente elevado e apresente ao mesmo tempo retornos crescentes de escala. E cabe fazer uma breve diferenciação aqui do que se trata de custo fixo e custo variável. Custo fixo é aquele que a firma, a empresa, vai ter, mesmo sem entrar em operação, e o custo variável é aquele custo que vai variar proporcionalmente à operação feita por essa empresa. Tá legal? E o que são retornos crescentes de escala da microeconomia? Isso significa que é uma característica inerente àquelas firmas que, se elas dobrarem os insumos de produção para um determinado bem que ela produz, a quantidade de produto final vai mais que dobrar, tá legal? Ou seja, essas são as duas principais características de um monopólio natural, com foco nos custos fixos extremamente altos. Sendo assim, pessoal, uma forma de garantir que esse serviço seja provido é através do controle do Estado ou, como é mais comum nos países desenvolvidos, e aqui no Brasil isso também acontece, que esses serviços sejam providos por companhias privadas, porém
com alta regulação por parte do governo. E alguns exemplos de monopólio natural são transporte público, saneamento básico e distribuição de energia elétrica. E, embora essa estrutura de mercado não seja a mais ideal, é a solução mais conveniente para o problema, para o fornecimento de alguns bens essenciais que, a priori, o setor privado não tem interesse em provê-los. Ok? Só, vamos imaginar como um exemplo a distribuição de energia elétrica, tá legal? Pense comigo, para se montar uma firma que distribui esse bem, o custo fixo é extremamente elevado. Uma quantidade grande de empresas operando nesse setor implicaria num nível de produção bastante baixo para cada uma dessas empresas e, consequentemente, custos de produção bastante elevados. Tá legal? Vejam que a existência de somente uma única empresa é mais eficiente e possibilita o fornecimento do bem a preços mais baixos, já que, nesse caso, quanto maior a escala de produção, maior o retorno e menor o custo de unidade de produção. Menor vai ser o custo médio daquela empresa, se ela atuar de forma única nessa economia. E pense na distribuição de energia elétrica. Ela tem um custo fixo extremamente elevado? Ela tem. Para uma distribuidora de energia elétrica operar, ela incorre no custo fixo de implantação daqueles postes de energia elétrica que ela leva a energia elétrica da geradora para os consumidores finais. E quem são os consumidores finais de energia elétrica? São as famílias, comércio, indústria e setor público. Tá legal? E se tiverem várias firmas operando nesse mesmo setor, vai ser bastante difícil que elas consigam diluir esse custo fixo bastante alto num produto final que ela vai produzir, tá legal? Portanto, se tiverem muitas firmas operando nesse setor, é provável que elas venham incorrer em prejuízo e elas não têm interesse em entrar nesse mercado. Por isso que faz mais sentido que uma única firma opere nesse setor. Portanto, o monopólio natural não deixa de ser uma falha de mercado e necessita, assim, de uma intervenção do governo. Em virtude de ela estar operando sozinha, essa empresa monopolista ela pode acabar buscando lucros exorbitantes por meio da cobrança de preços abusivos ao consumidor final. E leiam, nesse consumidor final são as famílias, comércio, indústria e o próprio setor público. E nesse caso, o governo pode e deve regular o mercado a fim de evitar que esse problema aconteça. E uma forma de garantir a regulação desse mercado seria, por exemplo, a imposição de um preço teto, de forma que esse preço se aproxime dos custos médios dessa firma, que é uma terminologia que a gente utiliza bastante em estudos de mercado quando a gente vai estudar microeconomia, mas é algo que a gente não vai ver aqui no curso, ok? E esse é um exemplo aqui no slide de custos fixos bastante elevados, tá legal? No caso de uma distribuidora de energia elétrica. Pessoal, em suma, um serviço de um monopólio natural possui uma economia de escala muito grande, ou seja, é necessário atender um grande número de pessoas para que esse serviço seja economicamente viável, como eu falei anteriormente. Se várias empresas competissem por esse serviço, como ocorre na maioria da parte dos setores, todas as empresas teriam prejuízo, já que nenhuma delas atingiria a escala mínima necessária, já que estariam tirando consumidores umas das outras. Tá legal? Por isso, entram em ação as agências reguladoras, de forma a garantir que somente uma única companhia opere o serviço. Assim, a população pode gozar desse serviço. Mas o que seria o poder que uma firma tem se ela for monopolista? Ou seja, é possível a gente estabelecer de uma forma quantitativa o poder que uma firma tem se ela é monopolista? A gente viu de uma forma bastante simples e sucinta que uma firma vai estar otimizando o lucro, ou seja, maximizando o lucro, se ela estabelece o preço igual ao custo marginal. Custo marginal aqui a gente viu que é o custo que uma firma se depara quando ela está produzindo uma unidade adicional desse bem que ela produz, ok? E o poder de monopólio, ele reside no quanto a firma é capaz de estabelecer um preço acima do seu custo marginal. E preço menos custo marginal é o que é conhecido como markup. Pessoal, na literatura econômica existe o que a gente chama de índice de Lerner de poder de monopólio. De uma forma bem simples, ele vai ser o preço menos o custo marginal sobre
o preço que essa firma vai estar vendendo o bem produzido por ela no mercado final. E quanto maior o valor desse índice de Lerner, que se situa entre 0 e 1, maior vai ser o poder de monopólio. Quanto mais próximo de 0, menor vai ser o poder de monopólio dessa firma. Pessoal, e é possível a gente mostrar também, por meio de um modelo microeconômico bem simples, que o nosso índice de Lerner ele pode ser expresso também em função da elasticidade da demanda individual dessa empresa. Ou seja, o índice de Lerner ele vai ser igual também ao negativo do inverso da elasticidade da demanda individual dessa empresa. Não vai ser nosso objetivo aqui mostrar matematicamente como que a gente obtém essa igualdade para o índice de Lerner. Mas quem tiver interesse, vocês podem se remeter ao livro de microeconomia do Halvarian, especificamente no capítulo de estruturas de mercado, que isso é mostrado de uma forma bastante simples, tá legal? Pessoal, concordam comigo que qual vai ser uma regra prática para uma firma que tem algum poder de monopólio estabelecer preço? Para essa firma, individualmente, é mais difícil para ela estimar a elasticidade da demanda de mercado do que a sua própria elasticidade de demanda individual. Ou seja, isso é mais difícil, pois a própria empresa precisaria levar em consideração a maneira pela qual os seus concorrentes poderão reagir às variações de preço. E o administrador deve fazer, portanto, uma estimativa de qual será a provável variação percentual nas unidades vendidas pela empresa resultante da variação de 1% no preço cobrado pela própria empresa. E tal estimativa pode ser baseada em um modelo formal ou não, na intuição e experiência do administrador. O que eu estou falando aqui, pessoal? Eu vou falar um exemplo bem prático que eu já vi no mercado. Por exemplo, tem algumas empresas que somente ela própria vende alguns produtos para os seus clientes. Por exemplo, vamos supor que o Beach Park ele venda alguns produtos dentro do complexo ali do parque aquático. Isso de fato acontece. O que ocorre o administrador ele pode variar o preço da garrafa de água e observar como que vai variar a demanda para a garrafa de água à medida que ele varia o preço dessa água. Ou seja, o que esse administrador está fazendo? Ele vai estar estimando, de uma forma bem simples, qual vai ser a elasticidade da demanda individual dessa empresa para a garrafa de água. Porque ele pode fazer isso na medida em que ele varia o preço cobrado dessa garrafa de água e ele observa qual vai ser a variação percentual na quantidade demandada dessa garrafa de água. Ou seja, é mais fácil para o administrador fazer isso do que ele levar em consideração como que os seus concorrentes estarão fazendo na medida em que ele vai estar variando o preço do seu bem. Tranquilo? Isso de uma forma bastante simples. Ou seja, qual poderia ser uma regra prática para uma firma que é monopolista determinar o seu preço? A gente viu anteriormente que o índice de Lerner ele vai ser igual a preço menos custo marginal sobre o preço que a firma individual, que a firma vai estar cobrando no mercado final. E também é possível a gente mostrar de forma bem simples, matematicamente, que o preço vai ser igual ao negativo do inverso da elasticidade de demanda individual dessa empresa. Bem simples. Pessoal, lembrando markup. O que é o markup? É nada mais, nada menos do que preço menos custo marginal. Pessoal, e para quem fez micro, vocês se lembram que o que significa uma elasticidade, uma demanda mais elástica para um determinado produto? Uma demanda mais elástica significa que um determinado produto ele tem muitos bens substitutos. Ou seja, se aumentar o preço de um bem, é possível que a demanda por esse bem vai cair mais do que proporcionalmente para o aumento do preço desse bem. Tá legal? Por exemplo, se aumentar muito o preço da tapioca, é possível que a quantidade demandada por tapioca vai se reduzir mais do que proporcionalmente ao preço aumentado
pela tapioca, porque é possível que ocorra um comportamento que as pessoas vão deixar de consumir tapioca e consumir mais pão, tranquilo? Ou seja, existem produtos para os quais o markup do monopolista vai ser menor. E existem produtos para os quais o markup do monopolista vai ser maior. Lembrando, markup, preço menos custo marginal. E o markup vai ser grande se a elasticidade da demanda da empresa for pequena. E quais são os produtos para os quais a elasticidade de demanda da empresa é inelástica? Tranquilo? Isso ocorre para produtos para os quais, se ocorrer uma variação no preço, a variação na quantidade demandada vai ser menor do que a proporção de variação no preço. Por exemplo, para um fumante, se o preço do cigarro aumentar muito, o fumante pode chegar a diminuir o consumo de cigarro, mas ele vai diminuir menos do que proporcionalmente ao acréscimo nesse preço, pelo fato de não existirem muitos bens substitutos ao cigarro nesse mercado, tranquilo? Pessoal, portanto, o poder de monopólio não implica necessariamente na obtenção de lucros extraordinários. O lucro vai depender da relação entre custo médio e preço. Pessoal, uma pergunta bem simples. Vocês seriam capazes de citar alguma dificuldade na aplicação do índice de Lerner na formulação de políticas públicas? Alguns pontos são o seguinte: como estabelecer o preço que o monopólio pode cobrar? Tá legal? Pelo fato de a agência reguladora não conseguir enxergar muitas vezes qual vai ser o custo marginal da empresa monopolista. Tranquilo? O indicador pode variar, pode oscilar muito dependendo do tamanho e da idade da firma. E diferentes condições de mercado, regulação, tributação, etc., limitam a comparação do índice de Lerner entre diferentes setores. Esses são alguns pontos que devem ser levados em consideração pelo CAD, por exemplo, na aplicação do índice de Lerner para o estabelecimento de políticas públicas. Por exemplo, como a gente viu que o índice de Lerner, por um lado, é o preço menos custo marginal sobre o preço cobrado pela firma no mercado final, e o índice de Lerner também vai ser igual ao negativo do inverso da elasticidade de demanda individual da empresa. Se a gente igualar esses dois lados do índice de Lerner, e se a gente isolar preço, a gente vai gerar uma regra prática para a determinação de preço do monopolista, tá legal? Que é dado por essa igualdade, tá legal? Por exemplo, se a elasticidade da demanda individual da empresa for igual a menos 4 e o custo marginal for igual a 9, então o preço que esse monopolista vai cobrar no mercado final vai ser igual, substituindo aqui custo marginal igual a 9 e elasticidade da demanda igual a menos 4, o preço cobrado final vai ser igual a 12. Ou seja, essa empresa ela tem algum poder de mercado pelo fato de ela conseguir estabelecer preço acima do custo marginal. Tá legal? E quais são as possíveis fontes de poder de monopólio? Pessoal, a gente viu que o nosso índice de Lerner, que captura de forma quantitativa o poder de monopólio de uma firma, que era igual ao preço menos o custo marginal, isso dividido pelo preço que essa firma negociava no mercado. E de outra forma, o nosso índice de Lerner também se igualava ao negativo do inverso da elasticidade de demanda individual da firma. Portanto, a gente viu que a firma monopolista ela tinha uma determinação de regra de preço a partir do seu custo marginal e da sua elasticidade de demanda. Portanto, o poder de monopólio está diretamente relacionado à elasticidade de demanda individual dessa firma arbitrária, tá legal? Só, quando a gente fala em elasticidade de demanda, para refrescar a mente de quem fez micro e para elucidar para quem ainda não fez, uma elasticidade de demanda que seja mais elástica, isso quer dizer que essa firma que tenha essa elasticidade de demanda mais elástica, ela está operando em um setor que tem mais bens substitutos em relação a esse bem que ela produz.
De outra forma, se uma firma tem uma elasticidade de demanda menos elástica, esse setor que ela está operando tem menos bens substitutos em relação a esse bem que ela produz. Tranquilo? Ou seja, se uma firma opera em um setor que tem menos bens substitutos, a possibilidade de ela ter um maior poder de monopólio é maior. Tranquilo? Feitas essas considerações, quais são os fatores que determinam a elasticidade de demanda individual de uma empresa? Vamos lá, a própria elasticidade de demanda de mercado. Essa elasticidade de demanda de mercado ela pode vir a limitar o potencial poder de monopólio de uma firma. O número de empresas que atuam nesse mercado, pelo fato de se existirem muitas empresas atuando nesse mercado, será pouco provável que qualquer uma delas tenha a possibilidade de elevar esse preço muito acima do custo marginal e assim influenciar de forma significante o preço de mercado e também a interação entre essas empresas. Porque mesmo que apenas 2 ou 3 empresas estejam atuando nesse mercado, nenhuma delas vai ter possibilidade de elevar o preço, assim como o lucro, caso exista uma competição agressiva entre elas. Legal? Pessoal, vocês concordam que se existir apenas uma única empresa operando nesse mercado, a própria curva de demanda individual dessa empresa vai ser a própria curva de demanda de mercado? É isso que ocorre. Por exemplo, como a demanda de petróleo é razoavelmente inelástica, tá legal? Existem poucos bens substitutos por petróleo, pelo menos no curto prazo, já faço uma consideração acerca desse parêntese, pelo menos no curto prazo, a OPEP conseguiu aumentar os preços muito acima do custo marginal da produção durante a década de 70 e princípio da década de 80. Faz sentido? Faz. Esse parêntese, pelo menos no curto prazo, apenas para fazer menção de que, no longo prazo, novas tecnologias podem vir no intento de dar uma alternativa de mercado para o petróleo, por exemplo. Um exemplo disso são carros movidos a gasolina e carros movidos a energia elétrica. Tranquilo? De outra forma, com a demanda de mercadorias como café, cacau, estanho e cobre é bem mais elástica, as tentativas dos produtores de formar cartéis ou conluios para esses mercados e assim levar preços foram mal sucedidas. Só, portanto, em todos esses casos, a elasticidade de demanda de mercado limita o potencial do poder de monopólio de cada um dos produtores. Número de empresas. Aqui nesse caso, quando a gente fala em número de empresas, não interessa apenas o número de empresas, tá legal? Mas sim o número de concorrentes importantes. Isso é, empresas que detêm significativas fatias de mercado. Quando algumas empresas são responsáveis pela maior parte das vendas que ocorrem no mercado, a gente diz que esse mercado é altamente concentrado. Portanto, quando algumas empresas atuam em um determinado mercado, os administradores preferem que nenhuma nova empresa entre nesse mercado. Tranquilo? Como, por exemplo, salvo engano, a Ambev já conseguiu impedir que outras cervejas entrassem no mercado brasileiro. Tranquilo? Ela conseguiu fazer isso com outras marcas, porém, não conseguiu fazer isso com a Heineken. Ok? Por exemplo, um aumento no número de empresas pode apenas reduzir o poder de monopólio, markup, de cada uma das atuantes que já estejam naquele mercado. Entendeu? Um exemplo disso, por exemplo, é o oligopólio de telefonias. A gente tem aqui poucas empresas de telefonia móvel. Qualquer nova empresa que entre no mercado brasileiro, isso vai fazer apenas com que o markup dessas empresas oligopolistas diminua. Tranquilo? E o importante aspecto da estratégia competitiva é a identificação de meios que possam atuar como barreiras à entrada. E o que são barreiras à entrada? São condições que impedem a entrada de novos concorrentes, como, por exemplo, patentes, direitos autorais e licenças governamentais. Tranquilo? E como a gente já falou também, um outro ponto que pode influenciar a elasticidade de demanda individual de uma empresa é a interação entre as empresas, que com um exemplo de competição agressiva, as empresas podem competir agressivamente entre si, procurando vender abaixo do valor da concorrência e assim obter fatias adicionais de mercado. Tá legal? Como, por exemplo, isso pode acabar fazendo com que os preços caiam a quase níveis competitivos. Ou seja, uma firma
que tem um determinado poder de monopólio, ou que tem um maior markup de um mercado, e entra um possível concorrente nesse mercado, essa empresa que já tem um markup maior pode, em algum momento, durante algum tempo, diminuir o preço, quase igualando-o ao seu custo marginal, de forma a esse potencial entrante nesse mercado não conseguir se estabelecer nesse mercado. Tá legal? Isso é competição agressiva. De outra forma, também existe a cooperação, que é quando empresas podem estar agindo em conluio, o que acaba violando legislação antitruste, que a gente vai discutir a seguir do que se trata essa legislação antitruste. E assim, elas podem concordar em limitar os níveis de produção e aumentar o nível de preços. O aumento coordenado de preços pelas empresas, em vez de um aumento individual, pode apresentar maiores probabilidades de lucro. E sendo assim, a união das empresas pode gerar um lucro substancial para elas e assim um poder de monopólio maior. Ok? Custos sociais do monopólio. A gente viu isso bem rápido no início da aula, mas especificamente é o seguinte: quando ocorre a existência de um monopólio, medido em termos de excedente do consumidor e do produtor, ocorre uma perda geral de eficiência econômica. Ou seja, a existência do monopolista faz com que ocorra uma perda de eficiência econômica mensurado pela soma das áreas B mais C, ok? Existe uma perda de excedente do consumidor calculado pela soma das áreas A mais C e, por fim, ocorre um acréscimo de excedente do produtor dado pelas áreas A menos C. Tá legal? Ou seja, qual é o equilíbrio para o qual vigora o mercado competitivo? É dado por esse ponto, tá legal? Ou seja, o preço e a quantidade competitivos são dados por P e C, um preço menor e uma quantidade maior. O preço e a quantidade de monopólio são dados por PM, maior que PC, e QM, menor do que QC. Portanto, o retângulo e os triângulos sombreados mostram as alterações ocorridas nos excedentes do consumidor e do produtor. Consequência do preço mais alto, os consumidores perdem A mais B, ok? Enquanto o produtor ganha A menos C, e o peso morto é dado por B mais C. O peso morto é a perda de eficiência geral na economia. E percebam, esse ganho de acréscimo de excedente pela ótica do produtor, dado pelas áreas A menos C, matematicamente, a gente prova que ocorre um acréscimo no excedente do produtor na ocorrência de monopólio, entendeu? Que é uma empreitada que a gente não vai fazer aqui no curso, ok? Portanto, é de interesse da sociedade que exista a limitação ao poder de mercado da firma monopolista, pois o poder de monopólio reduz a produção a um preço maior, o que gera perda de eficiência econômica. Ademais, o poder de monopólio também pode estar associado a problemas de equidade e ética, pois, pessoal, se uma firma monopolista detém um grande poder de monopólio, ela pode estar lucrando a custo dos consumidores. E como que a sociedade pode limitar o poder de monopólio? Para um monopólio natural, como o exemplo das distribuidoras de energia elétrica, uma regulamentação direta de preços pode ser a resposta, ou seja, o estabelecimento de um preço teto. E, pessoal, o que é a legislação antitruste? A legislação antitruste é um conjunto de leis e regras que proíbem ações que venham a limitar ou que tenham a possibilidade de limitar a concorrência por meio de restrições às estruturas de mercado. No Brasil, por exemplo, a política antitruste é um fenômeno bastante recente, em comparação aos Estados Unidos, que essa política lá já é aplicada desde o final do século XIX. Aqui no Brasil, essa política entrou em vigor nos anos 60 com a instituição do CAD, que é o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a principal função do CAD é intervir em situações relacionadas a condutas e práticas anticompetitivas. Porém, o CAD ele só obteve o status e funções atuais com a publicação da Lei de 1984, Lei 8884, que é também conhecida como Lei da Concorrência, que transformou o CAD em um organismo moderno de controle de estruturas e de condutas.
Pessoal, e o CAD, ele também pode determinar a cessação de uma prática considerada anticompetitiva e, além disso, aplicar multas e autorizar determinados atos que conduzam à concentração de um determinado mercado. A gente viu no início da aula que o CAD recentemente proibiu o acordo entre a Cielo e o Facebook para a Cielo operar pelo WhatsApp, legal? Com a explicação de que a Cielo podia estar com maior poder de mercado ali, tranquilo? Outros exemplos famosos que o CAD atuou foi a investigação esse ano de um possível cartel entre a BR Foods e a JBS. Em 2017, o CAD vetou a compra da Estácio pela Croton. A Croton hoje é conhecida como Cogna. E o que o CAD falou é que na modalidade de ensino à distância, a Croton, hoje Cogna, passaria a ter 46% do mercado, o que poderia resultar em prejuízos para o consumidor. O CAD também atuou em 2015, quando ele vetou a compra da Condor Pincéis pela Tigre, explicando que com a operação a Tigre passaria a deter mais de 70% do mercado de pincéis. O CAD em 2014 também vetou a compra da Solvay pela Braskem. Naquela época, o CAD entendeu que as duas empresas eram as únicas produtoras do mercado brasileiro de PVC, o S e o E, que são produtos utilizados principalmente no setor de construção civil, e que a operação ia gerar um monopólio por parte da Braskem. Interessante, né? E também em 2011, o CAD não só vetou, ele não só veta, tá, pessoal? Aliás, na maioria das vezes, ele aprova. Em 2011, o CAD aprovou a incorporação da Sadia pela Perdigão, o que gerou a constituição da BR Foods, tá legal? Pessoal, portanto, a gente encerra a aula de hoje. Aqui tem algumas questões que eu quero que vocês estudem, essas questões que são relacionadas ao estudo. E possíveis dúvidas que vocês vão ter dessas questões, a gente pode tirá-las no nosso encontro do Google Meet, ok? Até lá e bons estudos!